Muito bem, vamos à lição de número 11, pegue a sua revista, quem a possui, e vamos estudar hoje um assunto fundamental à vida e existência da Igreja de Jesus Cristo. Eu vou dizer uma frase, quando eu parar, você diz o título da lição, tá bom? Vamos ver se vocês entenderam? Cheios do Espírito Santo somos. Ok, ficou bonito, vamos fazer de novo. Cheios do Espírito Santo somos. É sobre isso que nós vamos estudar hoje. Compromissados com a evangelização. O nosso texto áureo é o versículo 16 de Romanos capítulo 1. Romanos 1:16 diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. A nossa verdade prática diz o seguinte: a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servos de todos. Vocês já ouviram, eu só vou repetir por causa da verdade prática, que não existe uma maneira melhor de servir as pessoas do que amá-las, orar por elas e anunciar a salvação. A melhor maneira de servir as pessoas é amar, respeitar, orar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Nossa leitura em classe está em Marcos 16, 14 a 20. Evangelho de Marcos, que na verdade é o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por ele, por Marcos, capítulo 16, 14 a 20. Diz a palavra do Senhor: finalmente apareceu aos 11. Estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido no que o tinham visto já, nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Todos juntos podemos dizer amém. Pai Celestial, obrigado pela tua palavra, obrigado pela escola bíblica Videira Frutífera, obrigado por todos aqueles que estão aqui, aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pela nossa rádio. Mais uma vez, que a tua palavra possa promover edificação, consolação e exortação. Pela tua palavra nós queremos viver, pela tua palavra nós queremos te agradar, pela tua palavra nós queremos te obedecer, pela tua palavra nós queremos te servir da melhor maneira possível. Obrigado, Pai, pelo professor Espírito Santo, o melhor professor que existe. E nós te agradecemos porque ele vai nos ajudar a ministrar esta lição e a compreender esta lição.
Acima de tudo, queremos ser praticantes, queremos ser bons ouvintes, excelentes praticantes. Em nome de Jesus, te adoramos. Amém. Obrigado, quem está aqui, sente-se, por favor, e vamos à nossa aula até 10h25, quando nós cantamos o hino final e encerramos, então, em torno de 10h30. Vamos estudar essa lição importantíssima. Nós estamos concluindo este trimestre que nós estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E daqui um pouquinho, se Deus permitir, na primeira semana de abril, nós vamos começar uma nova caminhada, mas é uma continuidade do que nós estamos estudando, porque nós vamos estudar sobre os dons espirituais e a atualidade deles para a vida da igreja. As revistas ainda não chegaram, irmãos, porque abriu uma filial da CPAD em Porto Alegre. Nós recebíamos o material de Curitiba e agora recebemos de Porto Alegre, mas Porto Alegre ainda não nos entregou as revistas. Nós temos insistido com eles que geralmente nessa época a gente já está entregando aos alunos a nova lição. Então, por esse motivo, eu peço paciência dos irmãos, mas já vão preparando aí para receber a lição do próximo trimestre, quando nós vamos, permitindo Deus, estudar sobre os dons espirituais, tá bom? Já reserva uma graninha aí para pagar a lição ali no começo de abril, e você ter esse material que custa menos de R$1 por dia. Você tem um material de excelente qualidade que você vai poder ter na sua casa como uma fonte de pesquisa, como um material que fortalece as doutrinas centrais da nossa fé. Glória a Deus. Muito bem, como todas as outras, a nossa lição está dividida em 3 partes. Ela não é muito extensa, e isso é bom por causa do nosso horário ser menor hoje. Então, nós vamos já passar a nossa lição, a nossa introdução, eu queria dizer. E eu quero ler a introdução hoje. Você sabe que eu não tenho costume de ler a introdução, mas o pastor Ezequias foi tão feliz na redação desse texto que eu quero fazer questão de ler na íntegra a nossa introdução. Diz aqui a introdução que o reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. Aqui está o ápice do texto agora. A igreja é a única agência do reino de Deus, escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do Evangelho ao mundo que perece por causa do pecado. Com isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. Isso aponta para a importância da evangelização e da obra missionária que o pastor Ezequias separa. Lá no ponto 3 de hoje, a gente vai ver a diferença entre evangelização e obra missionária, tá? Eu vou falar sobre isso. Achei interessante a análise dele e nós vamos compartilhar. Diga depois de mim, por favor, só é evangélico quem evangeliza. Se você não evangeliza, por favor, não diga que você é evangélico. Na verdade, você é uma pessoa que se envergonha do evangelho. Quem não evangeliza, além de não ser evangélico, é uma pessoa que se envergonha do evangelho. Então, mais do que ser evangélicos, nós precisamos ter prazer no evangelho e comunicar aos outros o evangelho. E, meus irmãos,
Eu disse antes, e nós não estávamos ao vivo quando eu disse, que nunca se justificou tanto a campanha que nós fazemos de cestas básicas. E eu estava pensando na pandemia ao fazer essa afirmação. E pensando na pandemia, eu vou dizer, semelhantemente ao que eu disse antes, que nunca foi tão importante a evangelização. Nunca foi tão importante. Por quê? Porque evangelho. O que é o evangelho? A palavra evangelho, ela é dividida em dois radicais. E significa boas notícias. Boas novas. Isso é o significado da palavra evangelho. Ora, nunca foi tão importante nós, aspas, bombardearmos o mundo de boas notícias. Por quê, irmãos? Porque o mundo está bombardeado de... Então imaginemos a tristeza de Deus quando alguém acha que é cristão, acha que é crente, acha que é evangélico, mas faz o mesmo que o mundo faz. Bombardeia o mundo com más notícias. Compartilha más notícias. Ajuda a espalhar o terror. Quando, na verdade, Deus do mundo nos tirou para nós proclamarmos as boas novas de salvação. Então eu quero que você entenda algo fundamental da nossa lição de hoje. Se você puder escrever, porque você nunca ouviu o que eu vou dizer agora. Você nunca ouviu. Se você puder escrever, maravilha. Se você não puder escrever, vai ficar gravado. Depois você assiste de novo e escreve. Porque você nunca ouviu o que eu vou dizer agora. O que eu vou dizer agora? É que as pessoas têm o direito de não crer no Evangelho. Mas nós não temos o direito de não pregar o Evangelho a elas. Eu vou repetir. As pessoas têm o direito de não crer no Evangelho. Mas não foi dado a nós o direito de não pregar o Evangelho. Eu não tenho direito de não pregar o Evangelho. Se você veio para a igreja e você não quer pregar o Evangelho, por favor, vá achar o que fazer, porque você está no lugar errado. Se você veio para a igreja e você não quer pregar o Evangelho, provavelmente você vai se transformar num problema para a igreja. Uma dor de cabeça para a igreja. Você vai ser um murrinha para a igreja. Porque o ímpio tem direito de não crer no Evangelho. Mas não me foi dado direito de não pregar o Evangelho ao ímpio. Quantos entendem isso, por favor, digam amém. Então diga depois de mim: o ímpio tem o direito de não crer no Evangelho. Mas Deus não me deu o direito de não pregar o Evangelho. Sob pena de, se eu não pregar o Evangelho, eu ser desobediente a Deus. E você conhece um desobediente que vai morar no céu? Esse trimestre é sobre o Espírito Santo. Para quem Deus dá o Espírito Santo, irmãos?
Atos 5:32. Para quem Deus dá o Espírito Santo, irmãos? Atos 5:32. Por favor, Lucas. E nós somos testemunha acerca dessas palavras. Nós também, ou melhor, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles. Então uma pessoa dizer, eu tenho o Espírito Santo, e essa pessoa não anunciar o Evangelho, isso é contradição. Isso é doença. É a mesma pessoa dizer, eu tenho Jesus, e ser um mentiroso, um fofoqueiro, um caloteiro, um adúltero. É doença. Uma pessoa ter Jesus e viver com a vida toda torta, que Jesus é esse que não transforma, que não muda? Então não basta dizer que eu sou evangélico, que eu sou crente, que eu sou discípulo, que eu sou de Jesus. Eu tenho que provar isso. Por isso que a mensagem do Evangelho é: arrependei-vos, ponto final. Arrependei-vos, vírgula, e, adição. Arrependei-vos e produzir frutos dignos de arrependimento. Eu tenho que provar que eu me arrependi. E eu não provo que me arrependo com conversa, porque nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de Deus. A vontade de Deus é para ser feita, não é para ser falada. O ímpio tem direito de não crer. Eu tenho o dever de pregar. Então eu chego para o ímpio e digo, meu querido, eu queria lhe falar 3 minutos. 3 minutinhos da sua atenção. Ah, mas o que você... Eu vou lhe falar algo muito importante. Talvez você vá lembrar na eternidade que o que você vai ouvir nos próximos 3 minutos foi o mais importante da sua vida. Você pode me dar 3 minutos da sua atenção? Ah, ok. O que você vai dizer? Aí você fala de Jesus, você apresenta o plano da salvação, e a pessoa pode dizer, uau, eu nunca tinha ouvido isso, eu quero saber mais. Foi para isso que Deus me salvou, para te ensinar sobre Ele. Foi para isso que Deus me salvou, para mim treinar você a ser uma pessoa de Deus. Ou então ela vai dizer, ó, seguinte, não creio em nada disso. Fechou. A minha parte está feita. Você tem o direito de não crer, porque Jesus disse para mim que eu devia de ir e pregar o Evangelho. Quem crer seria salvo, e quem não crer seria condenado. Então o ímpio tem direito de não crer, e eu tenho o dever de pregar. Você entendeu isso? O Evangelho são boas notícias, boas novas de salvação. O Evangelho é a mensagem de Cristo que salva o pecador. O Evangelho é o único meio do ser humano conhecer a salvação na pessoa de Jesus. Então a gente até pode começar com uma má notícia. Ei, você sabia que você é um condenado? Você sabia que você é um perdido? Você sabia que você vai passar a eternidade num lugar de sofrimento? Mas como que é isso? Não, mas calma aí. Eu tenho a solução. Você pode se tornar livre, salvo, santo e morar no céu com Deus para sempre. O que eu tenho que fazer? Você não tem que fazer nada, você tem que crer. Crer no Evangelho. O Evangelho é Jesus, e Ele veio para te salvar, perdoar os teus pecados, te dar uma nova vida, e principalmente ser o teu único caminho, a tua única verdade, a tua única vida que vai te levar ao Pai. É o Evangelho que faz isso.
Para isso, para que eu possa cumprir o meu dever de pregar o Evangelho, eu preciso de Atos 20, 24. Atos 20, 24 é o versículo mais importante dessa escola. Sou salvo, a palavra de Deus está em mim e agora, em nada, tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Que ministério é esse? Você pode concluir a leitura? Que ministério é esse? Dar testemunho. Qual é o nosso ministério? Dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Qual é o nosso testemunho? Ministério não tem nada a ver com pastor, pastor presidente, evangelista, reverendo, apóstolo. Tem nada a ver com isso. Ministério é serviço. A palavra ministério veio da palavra remadores de baixo, uperotes, remadores de baixo. Sabe o que é isso? É aqueles que no tempo que não existia motor, no tempo que não se entendia tanto a força dos ventos e das velas, no tempo em que tinha-se muito mais dificuldade, os navios eram construídos e lá embaixo no porão se fazia uma escala de 2 turnos, 12 homens remavam 12 horas, 12 homens remavam mais 12 horas, e claro que esse número de 12 varia de acordo com o tamanho do navio, mas eles ficavam lá embaixo remando 12 horas, sem parar, depois trocava o turno, eles descansavam 12, outros 12 remavam, e assim o navio ia para frente, através da força de homens que remavam embaixo. Daí surgiu a palavra ministério. Quem é que vai morar no céu? Quem rema. Quem é que vai morar no céu? Quem rema. E na parte de baixo? Qual é o grande problema que nós vivemos hoje, irmãos? É que os crentes esqueceram a palavra de Jesus. O que Jesus disse? Por favor, vamos ler. Mateus 13, 38. Mateus 13, 38. Mateus 13, 38. Só o comecinho. O que Jesus disse? O campo. Irmãos, o campo não é o altar do templo. O campo não é o púlpito. O campo é o mundo, onde é lugar de ministério, onde é lugar de servir, onde é lugar de anunciar o Evangelho, é o mundo. E no mundo tem lugar, sabe para quem? Para todos. Na presidência de uma denominação tem lugar para quantos? Você já pensou todo mundo disputando esse cargo? Tem que ter pastor? Tem. Tem que ter evangelista? Tem. Tem. Mas esse não é o campo. O campo é o... Você tem noção de quanta gente sai da igreja porque não tem oportunidade? Você tem noção de quanta gente sai da igreja porque não tem oportunidade? Quem reclama de não ter oportunidade na igreja entendeu que o campo é o mundo? Qual é o pastor que vai ficar brabo com um membro que a cada batismo apresenta mais um para ser batizado? Qual é o pastor que não vai valorizar um membro que a cada batismo apresenta mais um, mais dois, mais três?
Esse é o nosso foco? O campo é o... E para pregar o mundo tem lugar para... Tem lugar para... Vamos ler Atos 8:4. Cada crente dos dias apostólicos era um próspero ganhador de almas. Cada crente dos dias apostólicos era um próspero ganhador de almas. 8:4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando o quê? O Evangelho. Agora a Bíblia é a maior intérprete da Bíblia. Quem foi disperso? Versículo 1, por favor, Lucas. Quem pregava o Evangelho? E também Saulo consentiu na morte dele, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Agora a resposta do versículo 4. E todos foram dispersos. Quem pregava o Evangelho? Os dispersos. Quem foi disperso? Todos. Quem pregava o Evangelho? O que entrou na igreja moderna? Quem prega o Evangelho é quem vive do Evangelho, ou seja, quem recebe para isso. Então o pastor que se vire, se lasque, é ele que tem que pregar o Evangelho. Quem tem que fazer o Evangelho é os obreiros, é eles que querem, é eles que têm título, é eles que... Essa é a mentalidade do Espírito Santo, essa é a mentalidade do reino de Deus. Para pregar o Evangelho precisa ter título? Nem de missionário. Nem de missionário. Isso virou uma coisa tão séria, irmão, mas tão séria, que há umas décadas atrás, alguns obreiros da igreja iam para o campo missionário, não era para pregar o Evangelho, é porque era o caminho mais perto para virar pastor. Vocês sabiam disso? Algumas décadas atrás, algumas pessoas foram para o campo missionário porque era o caminho mais curto para virar pastor. Essas pessoas se esquecem que Deus pesa os motivos. Ele conhece os pensamentos, Ele sonda os corações. Então uma pessoa pode fazer a motivação errada e tal, e depois chegar onde ela queria, aqui na terra. Eu quero ver chegar diante do justo juiz com a motivação errada. O que ele vai dizer? Eu nunca te conheci. Que, Senhor? Eu que fui como missionário para tal lugar. Não tem conversa, eu nunca te conheci. Diga depois de mim: pregar o Evangelho é missão de todo o salvo. Eu sou um salvo? Por que você não perguntou para você? Peraí, deu uma pane aqui. Eu não tinha mandado parar de falar. Peraí, deu uma pane aqui. Vamos corrigir. Vamos lá? Depois de mim, 1, 2, 3. Pregar o Evangelho é uma missão de todo salvo. Eu sou um salvo? O salvo prega o Evangelho. Ele não prega o Evangelho para se salvar. Ele prega o Evangelho porque ele é... Ponto 2. Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Aí agora a gente entra um pouquinho na teologia, irmãos, e é importante que a gente entenda que a nossa teologia não está fundada num teólogo. Por exemplo, existe um movimento que está baseado no Lutero.
Existe um movimento que está baseado num teólogo? Sim, exemplo, os luteranos. A mente é incrível, né? Os luteranos têm como base quem? Porque isso eles são chamados de os wesleyanos. John Wesley. Família Wesley. Vocês estão entendendo? Então, há movimentos em que os teólogos, os reformadores, são a base. Os adventistas podiam ser chamados de whiteanos. Porque um adventista não pode ler a Bíblia sem a mente da Ellen White. Eles primeiro têm que ouvir o que a Ellen White diz sobre o Evangelho e depois ler o Evangelho. Se o que eles creem vai contra o que o Ellen White disse, eles não creem mais. Então o pastor Ezequias, que é um teólogo, um dos maiores da Assembleia de Deus do Brasil, vivo, escreveu, subponto 1, a nossa teologia. Antes convém ressaltar que a nossa teologia é pentecostal e vem diretamente das Escrituras Sagradas, sem intermediação dos teólogos da Reforma Protestante. Nosso credo está baseado em fundamento bíblico. Então, se nós não batizamos crianças, é porque nós entendemos que a Bíblia não nos dá esse direito. Agora, existem igrejas evangélicas que batizam crianças, bebês, e ainda pior, nem é por submersão, é por imersão. Tem o nosso respeito? Tem o nosso respeito, mas não tem base bíblica. Se o batismo nas águas é para arrependimento, como um bebê pode se arrepender e confessar publicamente o seu arrependimento? Quem tem que ser batizado nas águas é quem está em condições de reconhecer: eu sou pecador, estou arrependido dos meus pecados e quero viver com Cristo a partir de agora, porque só Ele pode perdoar os meus pecados. Se a pessoa entende isso, confessa isso, batismo por me atrapalhei nas imerge, submerge, debaixo d'água. Aleluia. Então o que acontece? Existem movimentos evangélicos, existem denominações evangélicas que ensinam que Jesus não morreu por todos. Jesus morreu pelos predestinados à salvação. Isso é chamado de predestinação fatalista. Para a predestinação fatalista, mesmo que uma pessoa queira ser salva, se ela não está na lista dos salvos, pré-ordenada, ela não será. Mas nós não compactuamos com essa ideia. Nós não temos problema com a palavra predestinação, porque predestinação implica em que Cristo é o avião que vai nos deixar no destino eterno aos braços do Pai. Quem entrar no avião e não sair dele, já está predestinado a chegar nos braços do Pai. Agora, é permitido a pessoa não entrar no avião ou entrar no avião e sair dele. Agora, se entrar no avião e permanecer nele, vai chegar nos braços do Pai. O avião aqui é Jesus Cristo. Então nós não temos problema com a predestinação. Nós não cremos na predestinação fatalista, que determina que uns foram feitos para a perdição eterna e outros foram feitos para a salvação eterna.
Não cremos assim. O que diz 1 Timóteo 2:4? O que diz 1 Timóteo 2:4? Ficou sem contexto, ficou estranho, né? O contexto está falando de Deus que quer que a gente viva uma vida de oração, que a gente ore por todas as pessoas, especialmente pelos que estão exercendo autoridade, né? E oremos pelas pessoas e tal, porque essa é a vontade de Deus. Quem fizer isso vai estar fazendo a vontade de Deus. Esse Deus, agora chega no 4, que quer que todos os homens, e homens aqui não é sexo masculino, é ser humano, que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Qual é o desejo de Deus? Qual é a vontade de Deus? Que a salvação seja para todos. Todos vão ser salvos porque Deus quer que todos se salvem? Não. Aí está a teologia de João 3,16. Deus amou todo mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Agora, primeiro abriu. Ele amou todo mundo. Enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, só os que nele creem, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, o amor de Deus é para todos, a mensagem da salvação é para todos. Quem vai salvar? Os que creem. Como é que a gente vai saber quem vai crer e quem não vai crer, se a gente não pregar o Evangelho? Então nós precisamos pregar o Evangelho a todos, porque Deus quer salvar a todos. Então nós cremos na expiação ilimitada, ou seja, o sacrifício de Jesus Cristo foi feito com o propósito de todo aquele que nele crê e entendeu o plano da salvação, o porquê que Jesus tinha que morrer, essa pessoa seja salva, independente da sua etnia, nacionalidade, cultura, econômica, social, política, independente. O Senhor ama a todos sem fazer acepção de pessoas. E eu glorifico a Deus porque João já viu, o Senhor já transportou em espírito João ao futuro, e ele já viu diante do trono pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Acontece que hoje lugares que estão extremamente fechados para o Evangelho, em algum momento na história da igreja já foram berço do Evangelho. E quando João viu, ele não viu os do primeiro século primeiro, depois os do segundo, os do terceiro, até chegar ao 20º. Não, ele viu ali as pessoas que estavam reunidas diante do trono. Então, a igreja vai cumprir a sua missão. Você entendeu? Diga sim. Então vamos para o ponto 3 da nossa lição, para a gente entender bem claramente o que o pastor está fazendo aqui, diferenciando evangelismo de missões. Então ele vai transformar a evangelização em algo menos abrangente, em algo mais local. Quando eu evangelizo os vizinhos, os parentes, os colegas de trabalho, colegas de escola, os munícipes, ou seja, a minha ação de abrangência, a minha possibilidade. Então a esses eu faço o trabalho de evangelização. Mas existe um trabalho mais abrangente. Bom, aí já vai mudar a cultura, vai mudar a língua, vai mudar clima, vai mudar um monte de coisa.
Então ele está chamando isso de missões transculturais, quando a igreja atravessa as fronteiras e ou envia pessoas para lá, ou auxilia pessoas que moram, residem nessas além fronteiras e fazem lá o trabalho com a ajuda de uma igreja local. Então vamos lá ao conceito de evangelização. Subponto número 1 do ponto 3. Você está comigo? Diga assim: é o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavras, o evangelho, e de ações práticas. Então a igreja pode pregar o evangelho, e tem que ser assim, porque obra social por obra social não é reino de Deus. A obra social tem que ser um meio para levar as pessoas ao reino. Então o social nunca pode estar acima do espiritual. O social pode servir o espiritual, mas nunca estar acima. Tá? Obra social por obra social é coisa de quem não segue o evangelho. Nós podemos fazer obra social para fortalecer a visão do evangelho. Então, evangelização é o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavras e ações. Quem é o nosso maior exemplo disso? Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo disso. Mateus 4, 23. Aleluia. Mateus 4, 23. E percorria Jesus toda a Galileia. Primeiro, onde ele estava, ele residia, passou grande parte, ele tinha um lugar fixo em Cafarnaum, passou grande parte da sua vida em Nazaré, todo na região da Galileia, norte de Israel. Então ele começou por ali, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, a partir do batismo nas águas, Jesus então é revelado como Filho de Deus e ele sai a cumprir a obra da evangelização. Mas ele vai cumprindo a sua missão, ele vai deixar uma missão para a sua igreja, para os seus discípulos, que é levar agora não só a evangelização, mas a igreja tem que levar as missões. Jesus não tinha tempo para ir por todo mundo da época. O seu ministério foi de 3 anos e meio. O seu foco principal era a cruz. Não era pregar o evangelho a toda criatura, mas ele sabia que através da sua igreja ele ia alcançar todas as pessoas. Então Jesus, primeiro, cumpriu a sua missão de morrer na cruz. Segundo, ele deixou uma missão à sua igreja. Então ele disse: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês agora ao mundo. Ok? Está entendido isto? Isso significa testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Geralmente é uma ação acompanhada, como eu estava dizendo antes, das obras sociais. Essas coisas são características da autêntica igreja cristã, que prega o evangelho por todos os meios lícitos possíveis. Todos os meios lícitos possíveis. Então nós precisamos cumprir esse trabalho de comunicar o evangelho com as pessoas. As pessoas têm que entender que nós somos servos de Deus e que nós temos uma tarefa, que é a de proclamar Jesus como único e suficiente Salvador. Então, por exemplo, qual é a característica da nossa região? Catolicismo romano.
Como é que a gente tem que abordar o católico romano? Porque o católico romano tem Jesus ou não tem? O católico romano tem Jesus ou não tem? Por favor, não seja idiota de dizer que não. É claro que o católico romano tem Jesus. Vai ser muito raro você entrar num templo católico e não ver Jesus lá. O católico romano tem Jesus. Qual é o problema do católico? Não é não ter Jesus. É ter Jesus, Maria, Antônio, Oliveira, das graças, das dores. E aí vai. Qual é o problema do católico romano? Adultério espiritual. Uma vez evangelizando, discipulando um casal, já contei isso aqui, mas agora vai ficar gravado. Discipulando um casal, eram as primeiras lições e a mulher queria que eu chegasse nos santos da Igreja Católica. Eu dizia, não. O nome dela, Alma. Não, dona Alma. Agora não, eu não quero falar sobre isso. Eu não vim aqui para falar sobre santos. Pelo menos agora. Eu vim aqui, né, as lições, vamos seguir as lições. Não, eu quero que o senhor me fale dos santos. Porque eu não vejo problema nem... Ela estava incomodada com a quantidade de imagens de escultura que tinha na casa dela. Ela estava incomodada por mim, eu não estava nem aí. O que a Bíblia diz? Que o ídolo... Nada. Então eu não me incomodo. Eu me incomodo com os crentes que acham que tem que quebrar ídolo. Isso eu me incomodo. Porque não entendeu que o ídolo, você vai quebrar nada? Para quê? E se alguém tiver que quebrar, não tem que ser nós. Então, ela estava incomodada por mim e ela queria chegar. Aí eu disse assim, dona Alma, vamos fazer o seguinte. O nome dele era Alfredo. Seu Alfredo, o que a senhora acha de lá no quarto de vocês, o seu Alfredo ter no espelho, na porta, lado de dentro do guarda-roupa, as portas, lado de dentro, ter as fotos das namoradas que ele tinha antes de conhecer a senhora? Umas fotos de biquíni, né? Outras fotos assim, sensuais, só de lingerie. O que a senhora acha? A senhora ia gostar que o seu Alfredo ficasse lhe dizendo, mostrando as fotos das ex-namoradas? Olha como ela era bonita. Ai. O seu Alfredo já se uriçou. E a dona Alma murchou. Porque ela viu que tinha caído no mato sem coelho e sem cachorro. Ele não ia gostar. Ele é muito ciumento. Pois é, dona Alma, o Espírito Santo também é ciumento. E nós não podemos dizer que amamos Jesus e veneramos a ponto de nos prostrar, acender vela, fazer procissão, caminhar 20 quilômetros a pé. Então, se o seu Alfredo não aceita isso, por que Deus tem que engolir a nossa idolatria? Por que Deus tem que engolir essas imagens? Deu esse mesmo silêncio, deu para ouvir os ventiladores agora, e eu disse, eu lhe falei que eu queria seguir as lições. Então nós precisamos informar os católicos. Se eles disserem, eu não quero saber, eu vou ficar com meu santinho. Você é livre. Por favor, tenha meu respeito, minha amizade, vou continuar orando por você.
Só que eu preciso que você saiba que só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva. Eu preciso que você saiba que Maria é salva, mas ela não é salvadora. Que Maria cumpriu uma grande missão, mas ela morreu e está esperando a ressurreição. E que morto não pode interceder por ninguém. Só quem está vivo, Jesus está vivo. À direita de Deus Pai como sumo sacerdote, intercedendo por nós. Então nós vamos ao Pai em nome de Jesus. As missões, então, ela rompe essas fronteiras. Evangelização que a gente faz na igreja local, na cidade local, no bairro local. Esse é o trabalho da evangelização. As missões é quando a igreja rompe as fronteiras. E Jesus disse: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Ele não disse primeiro em Jerusalém, depois na Judéia. Não, ele disse: vocês vão ser minhas testemunhas ao mesmo tempo em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Onde existir um ser humano, a igreja precisa chegar ali. Se não tem ser humano, a igreja não precisa ir. Onde é que a igreja não precisa ir? A igreja não precisa ir em Marte, nem Plutão, nem Mercúrio. Jesus mandou ir de por toda a terra. Onde tiver um ser humano na terra, nós precisamos ir. Não importa se ele mora a 20, 40, 100, 200, 5 mil quilômetros da nossa casa, nós precisamos fazer que o evangelho chegue a essas pessoas, até os confins da terra. Então esse é o nosso desafio de hoje, e é assim que eu encerro. Jesus disse: o campo é o mundo, há trabalho para... Ei, irmãos, sobra obreiros ou falta obreiros? Eu explico. Para o altar, para o púlpito, para querer presidir, sobra, a fila é grande. Não é fácil. Agora, para cumprir a verdadeira missão da igreja, que é fazer o evangelho chegar ao mundo todo, tenham certeza que falta muita gente. Como é que nós vamos terminar essa escola? Obedecendo Jesus. Ele disse: rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande ceifeiros para a seara, porque a seara realmente é grande, mas os trabalhadores são... É muita gente para querer título, é pouca gente para querer trabalhar. Para trabalho, pastor, não posso, não sei, não tenho condições. E para título, opa, é hoje? Vamos cantar? Vamos lá cantar ao Senhor, irmãos? Quem quer ser um discípulo, discipulador aí vai cantar. Quem quer ser um discípulo, discipulador, um evangelizador, um missionário de Deus, alguém que vai cumprir a sua missão. Lembre-se, o ímpio tem direito de não crer no evangelho, mas nós não temos o direito de não pregar o evangelho. Vamos louvar o Senhor. Teu amor,
muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela melhor e maior escola do mundo, a escola bíblica dominical, a escola que leva as pessoas a estudar a genuína, poderosa, inspirada, inerrante, infalível palavra viva do Senhor. Obrigado, Pai, porque estamos cheios da palavra. Não deixe a gente ficar inchado. A gente precisa agora se esvaziar, anunciando o Evangelho para outras pessoas, para que as pessoas creiam que Tu as ama tanto que Tu deste o Teu único Filho, para que através de Jesus elas sejam perdoadas, salvas, libertas, tenham uma nova perspectiva não só na terra, mas principalmente no céu. Obrigado, Pai, porque nós entendemos que o único meio de chegar a Ti, o único meio de receber a salvação é através do único e suficiente Salvador Jesus. Nós já entendemos isso, Pai, mas quanta gente ainda não entendeu porque não foi lhe explicado, ainda não entendeu porque não foi lhe pregado, ainda não entendeu porque não foi lhe ensinado. Pai, ajuda-nos a cumprir a nossa missão. O Senhor nos chamou para sermos atalaias. E o atalaia não só vigia, ele também toca a trombeta, ele toca a buzina. Pai, não deixa nós dormir em cima do muro com a trombeta na mão, porque isso pode nos custar a eternidade. Por isso, Pai, dá-nos esse amor tão grande, essa paixão pelas almas, e ajuda-nos a entender que o nosso foco não tem que estar na sobrevivência, o nosso foco tem que estar em ganhar almas. Não há ninguém que ganhe almas para Ti que o Senhor não vai cuidar. Não há ninguém que ganhe almas para Ti que o Senhor não vai dar o melhor. Não há ninguém que ganhe almas para Ti que o Senhor vai deixar na miséria. Por isso, Deus, ajuda-nos a focar na obediência de ganhar almas. E as bênçãos vão correr atrás de nós, vão nos seguir, vão nos acompanhar. E nós vamos comer ainda o melhor desta terra. Em nome de Jesus, abençoa o Teu povo com paz, com graça e principalmente com fogo dentro do coração pelas almas perdidas. No nome de Jesus. Amém. Antes de despedir vocês, eu quero louvar a Deus pelos vários irmãos e irmãs aqui de Vacaria, também de Sarandi, Porto Alegre, Santo Antônio das Missões, Balneário Camboriú, Santa Maria, Caxias do Sul, Sananduva, São José do Ouro, Saldanha Marinho e Meia Praia. Lá acho que deve ser Itapema, né? Não sei se existe o município de Meia Praia. Oi? Itapema, né? É Itapema, mas lá de Meia Praia. Ok, Meia Praia é quase mais conhecido que Itapema. Ok, maravilha. Um beijo no coração de todos vocês. Olha só. 18h30 começa a live à noite. 18h30 até 19h45. O templo vai estar aberto 5:45, 6 às 6:30, a ceia para quem não participou de manhã. Grande domingo para vocês, sejam felizes.